Eu queria falar sobre o seguinte tema nessa manhã, que diz assim: características de um life group funcional. Vamos falar um pouquinho hoje sobre life group e vamos falar sobre as características de um life group funcional. Nós temos algo muito legal na nossa apostila do TLC, que é a definição de life group. É claro que a gente não se prende a isso, a gente não se prende a essa definição, mas eu acho muito bacana essa definição da nossa apostila do TLC. Acompanhe comigo, acho que está também no telão aí. Diz assim: o que é um life group? É um grupo constituído por 6 a 16 pessoas, reunindo-se semanalmente para, olha só, para quê? Para aprender a se tornar uma família. Que definição legal. Se reúne toda semana para aprender a se tornar uma família. Isso é muito forte. Adorar o Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar as pessoas a Cristo pelo Evangelho. Isso aqui é a definição da apostila, a nossa apostila do TLC. Claro que a gente não se prende a essa questão de 6 a 16, porque tem life group, irmãos, que tem 60 pessoas. A gente não se prende a essa quantidade de pessoas, mas o que eu gostei aqui foi essa definição. Porque nós estamos toda semana, não é só ir para lá, para aquele lugar, na quarta-feira ou na quinta-feira, simplesmente para sentar e ficar lá um tempo e ir embora. Olha o que ele diz: para se tornar uma família. Gente, quando o life group ele consegue se tornar uma família, as coisas, é impressionante, como as coisas fluem dentro. Todo mundo quer participar desse life group. Todo mundo quer estar ali. É muito gostoso. Agora, eu tenho uma definição aqui, a minha própria definição. É um grupo que, independentemente da localização geográfica, classe social, dia da semana que costuma reunir, quantidade de membros, tem a capacidade de transformar a teoria em prática, através do dia a dia, no convívio dos irmãos, onde todos estão trabalhando com o mesmo objetivo, amando ao Senhor e amando uns aos outros. Eu acho muito legal a gente poder ver o que é um life group. É a gente poder memorizar isso, senão a gente acaba esquecendo com o dia a dia, as correrias, a gente acaba esquecendo qual é o objetivo, qual é a definição exata de um life group. Por que ele funciona? Por que a gente faz um life group toda semana? Então é muito, muito importante a gente ver isso. Então alguém poderia dizer: pastor, realmente o que é um life group funcional? Se alguém perguntasse nessa manhã: pastor, o que é um life group funcional? É simples. Diga comigo: é um life group que funciona. Um life group funcional é um life group que funciona. Pastor, quer dizer que nem todos os life group funcionam? Sim, irmão, a gente crê que sim. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que se a gente deixar alguns valores de lado, o nosso life group pode sofrer consequências. Nós não podemos deixar alguns valores. Por exemplo, essa questão de se tornar família é um valor muito forte. E quando a gente deixa isso de lado, a gente leva aquela reunião de uma forma mecânica. Isso aí pode afetar o nosso life group, o crescimento dele. Então é muito importante a gente entender que o nosso life group ele precisa ser um life group funcional, que funciona mesmo. Agora, existem muitos relatos na palavra de Deus que nos mostram a forma extraordinária que os cristãos da igreja primitiva reuniam. Eu gosto muito de ler sobre a igreja primitiva. Eu gosto demais. Inclusive, eu amo o livro de Atos, que fala sobre a igreja primitiva de Jesus. E falando aqui de life group, você tem que entender que nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus na casa. Não é só mais uma reunião. Não é uma reunião esporádica que a gente faz de vez em quando. Não. O life group ele é a igreja do Senhor Jesus na casa. E quando você olha para a igreja primitiva, você vê que esses irmãos eles viviam de uma forma contagiante. Eles viviam de uma forma diferente, diferenciada. A Bíblia diz que tudo que eles faziam tudo juntos, em comum. Irmãos, e tantos milagres aconteciam no meio da igreja primitiva. Por quê? Porque eles viviam dessa forma. Então, o livro de Atos, no capítulo 2, ele nos inspira e nos faz almejar, desejar essa forma apaixonante que esses irmãos viviam.
E isso realmente nos desafia. Olha o que é que diz em Atos capítulo 2. Eu vou ler, acompanhe comigo aqui. Pode acompanhar no telão também. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia, ele começa o versículo dizendo que eles perseveravam. Diga comigo, perseveravam. Ele começa falando e dizendo, olha, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. 43 diz, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E olha aqui o segredo, irmãos. Olha o que acontece quando um life group resolve viver dessa forma. Quando ele não se conforma com a mesmice, ele quer fazer uma coisa que seja contagiante. Olha o que acontece com ele. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, irmãos, enquanto eu e você estamos vivendo de uma forma apaixonante o Evangelho, porque nós já temos isso, irmãos. No dia que nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele passou a morar dentro de nós. Nós já temos a presença de Deus conosco. Nós já temos aquilo que o mundo precisa, ou seja, eu creio que quando a gente começa a viver dessa forma, Deus começa a acrescentar as pessoas. Você vai ver, e isso já está acontecendo aqui. Aqui na nossa igreja, irmãos, como o pastor Giovanni falou um dia desse, a barreira já arrebentou lá em cima, né, Giovanni? E aí, gente, nós tivemos 2 domingos atrás aqui, gente, era tanta gente sentada aqui no chão, sabe, transbordando, pessoas novas chegando, pessoas que ouviram falar sobre a nossa igreja no Instagram. Deus está mandando as pessoas, os peixes estão caindo dentro do barco. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A gente toma posse disso. Levante a sua mão bem alto aí. Diga assim, eu tomo posse desta unção de crescimento sobre o meu life group. Amém, queridos? Eu creio em nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre algumas características desse life group funcional. Pastor, como é que eu faço então para ter um life group funcional? Claro que existem tantos outros passos, tantos segredos, mas eu quero falar rapidamente sobre algumas dessas características que eu creio que são fundamentais para que a gente possa realmente ter esse life group funcional, ou seja, que funciona de verdade. Sabe? Que não está lá só para inglês ver. É que funciona, onde as pessoas gostam de estar. Primeiro ponto. Diga comigo, perseverança. O life group funcional, ele existe perseverança. Por que você está falando isso, pastor? Porque, gente, uma vez que nos dispomos a trabalhar com pessoas, precisamos perseverar, gente. Onde tiver um ser humano, nós vamos precisar perseverar. Quantas pessoas não perseveraram para nos ajudar? Se hoje nós estamos aqui, pode ter certeza, alguém perseverou, pagou um preço por você, para você estar aqui hoje. Então, esse life group funcional, ele exige perseverança. Eu preciso perseverar em que área, pastor, então? Tem tantas áreas, mas eu quero falar algumas baseadas nesses versículos que nós lemos. Ensino, diga, ensino. A Bíblia diz que eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles perseveravam em ruminar a palavra, aprofundar na palavra. Eles perseveravam na questão da escola, onde eles estavam aprendendo como é que funcionava. A gente pode perseverar na nossa escola bíblica, a gente pode perseverar no Tadel, nós podemos perseverar nas reuniões, nós podemos perseverar nas classes. Então, há perseverança. E o life group que persevera, pode ter certeza, ele é um sucesso, ele é funcional. Mais cedo ou mais tarde, ele vai transbordar, porque ele está perseverando. Então é muito importante isso. Eles perseveravam no ensino. Outra coisa que eles perseveravam, esses irmãos aqui, diga comigo, comunhão. Quem gosta de comunhão, irmãos? Gente, eu amo comunhão. É muito legal. Não é só por causa da comida, não, irmãos. Eu gosto da comida também. Mas não é só por causa disso. A comunhão, além de você comer bem, né? Estavam sexta-feira na casa desse casal precioso aqui, o Carlos e Elisa. Gente, não vou nem falar o que eles fizeram lá.
para não dar água na boca aí. Estávamos ontem à noite lá na casa do pastor André também, um jantar lá. Gente, agora não é só comida. Quando você está ali com os irmãos, irmão, é muito legal, porque você acaba aprendendo alguma coisa, você acaba ensinando alguma coisa, e você acaba compartilhando com os irmãos. E a Bíblia diz que eles perseveravam, pastor, até para comer, pastor, com os irmãos eu preciso perseverar? Claro! Você precisa perseverar, porque se você não colocar na sua agenda, você não faz. Né? Tem tanta coisa que a gente corre, tanta coisa aí, tantas distrações, se você não colocar na agenda e perseverar, você não faz comunhão com ninguém. Então a Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão. E é interessante, irmãos, é gritante a diferença entre o life group que vive em comunhão genuína em relação aos outros. Você pode fazer um teste. Pega 2 life groups. Um que pratica comunhão bíblica, tá? Diga comigo, comunhão bíblica. Porque comunhão, quando eu falo comunhão, irmão, não é só para jogar futebol, não é só para fazer isso, não. Tem que ser bíblica. Não é só para comer carne, churrasco, tem que ser bíblica. Você come bem, come muita picanha, mas também você faz algo muito gostoso ali com eles. Aproveita o momento para estimular uns aos outros. Pega esse life group que pratica a comunhão, pega o outro que não pratica, você vai ver a diferença. Quando chegar ao final do ano, você vai ver a diferença é gritante entre os life groups. Outra coisa que eles perseveravam também era no partir do pão. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que não havia necessitados entre eles. Não havia necessitados. Ela não estava dizendo que não havia necessidades. A Bíblia diz que naquele momento, naquele tempo lá, havia necessidades. As pessoas tinham necessidades. Tanto é que eles levantaram Estevão lá com o grupo dele. Havia necessidades. Mas olha o que a Bíblia fala, que não havia necessitados. Embora houvesse necessidade, não havia necessitados. Eu creio que vai acontecer aqui também, irmãos. No seu life group também. Mesmo que haja alguma necessidade lá, elas serão supridas no Senhor. Porque você vai perseverar no partir do pão, um ajudando o outro. Aquele irmão está precisando, vamos ajudar. Eles perseveravam nisso. Eles ajudavam uns aos outros. E a Bíblia diz, lá no final, que Deus acrescentava. Outra coisa que eles perseveravam na oração. Oração precede a bênção. A oração precede o milagre. A oração precede o crescimento. E a oração precede a multiplicação. Eu não creio, irmãos, que um life group ele pode multiplicar. Eu não creio. Eu não vejo um life group multiplicando se ele não ora. Ele pode até tentar, mas não vai. Quando o life group ele começa a orar, sabe? Ele começa a pagar um preço de oração. Tem alvos específicos de oração. Chega meia hora antes para orar sobre os alvos. Orar pelas pessoas do life group. É impressionante. Ele cresce, sabe? Então eles perseveravam nisso. Então é muito importante. A Bíblia diz que quando Pedro ele foi preso, o life group do Pedro decidiu, não, Pedro não vai morrer não. Mataram o Tiago, cortaram a cabeça do Tiago, não vamos deixar isso acontecer com Pedro. Vamos orar, gente. O life group do Pedro foi lá e orou, gente. Eles passaram a noite orando. O que Deus fez? Deus mandou um anjo lá para libertar o Pedro. Oração, perseveravam na oração. E não foi, note que foi o life group dele, que quando ele saiu, a primeira coisa que ele foi, o primeiro lugar que ele foi no life group dele. Ele chegou lá, gente, tô vivo aqui. Achava até que era um fantasma, né? Mas aí foi a oração do life group do Pedro. Ou seja, é importante um life group que ora. Quem está me entendendo aqui, levante a mão bem alto aí. Amém. Esse foi só o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu achei interessante, para um life group funcional, os membros falam a mesma linguagem. Se tem um life group onde um fala uma coisa, outro fala outra, e outro não entende, sabe aquele espírito de confusão, que não tem nenhum life group aqui desse jeito, em nome de Jesus, mas se tiver um espírito de confusão, não vai para frente. E o life group funcional é onde todos os membros falam a mesma linguagem. Olha o que diz em Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Gente, o coração de um era igual ao coração do outro. Não tinha coração errado ali. Eles não ficavam pensando para si. Mas eu não gosto desse irmão. Nem convida mais ele para o meu life group. Não quero nem que ele venha aqui. Não tinha isso. Não existia. Os membros, eles falam a mesma linguagem. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E é interessante que uma marca dessa igreja aqui era: todos se colocavam à disposição para ajudar. Diga comigo, todos. Diga mais alto, todos. Gente, essa palavra todos, quando você fizer uma pesquisa muito profunda no grego, você vai ver que ela quer dizer todos mesmo. A Bíblia diz que todos ajudavam. Eu acho que eu creio que o Life Group Funcional é aquele onde todos estão dizendo: olha, pode contar comigo. Eis-me aqui. Eu quero fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu posso abrir a porta, pelo menos? Eu posso trazer o louvor? Eu posso fazer alguma coisa? Todos. E eles falam a mesma linguagem. E a Bíblia diz que essa igreja primitiva, eles falavam a mesma linguagem. Todos se colocavam à disposição. E a nossa igreja aqui, irmãos, é interessante. É uma igreja que você nunca vai ver a liderança forçando alguém a ser alguma coisa. Olha, você tem que ser um discipulador. Você tem que ser um líder de life group. Você tem que ser. Não tem que ser nada, irmãos. Não tem que ser. A pessoa, se ela quiser, ela pode ser. Ela pode. Agora, porque a gente entende que nada forçado dá certo. Aprendemos isso já há muitos anos atrás. Nada forçado dá certo. Porém, nós precisamos sempre encorajar a todos. Aí que entra todos sobre a grande comissão. Eu não posso me calar se a grande comissão está dizendo: gente, ide por todo mundo e façam discípulos. E eu estou lá e não vou ensinar isso não, porque o irmão não quer. Não, irmão, você tem que ensinar. Ensina sobre a grande comissão, fala. Qual foi o principal mandamento que Jesus falou antes de ir para o céu? Ide, portanto, façam discípulos. Isso não foi para o pastor, isso não foi para o supervisor, isso não foi só para o líder de life group, foi para todo cristão. E aí entra eu e você como líder de life group para ensinar a grande comissão. Nada forçado dá certo, mas irmãos, olha aqui, a Bíblia fala que todos nós fomos chamados para fazer discípulos, fazedores de discípulos. Aí você vai ensinando, e aquela pessoa, ela começa a aprender. Daqui a pouco, irmãos, ela começa, ela mesmo querer fazer. Ela mesmo começa a querer ganhar pessoas para Jesus. Ela mesmo vai querer discipular alguém, mas de uma forma muito legal, você vai passando, então, esses detalhes para ela. Então, o segundo ponto é: os membros falam a mesma linguagem. O terceiro ponto: tem amizades profundas. Irmãos, o life group funcional, ele não pode ficar no âmbito da superficialidade. Aquela coisa muito superficial, onde se vê só na quarta. Tchau, irmão. Ah, é? Tá tudo bem? Tchau. Vai embora. Não. O life group funcional, ele tem amizades profundas. Onde aquela pessoa diz: cara, eu sou amigo dele. Ele é meu amigo. Ele não é só o meu líder de life group. Ele não é só o meu discipulador. Ele é meu amigo. Gente, quando a pessoa tem essa amizade profunda, ela nunca vai querer faltar no life group dela. Ela diz: eu não posso, porque os meus amigos estão lá. Nós falamos a mesma linguagem. Eu estou aprendendo tanto a palavra de Deus com eles, são meus amigos. São amizades profundas que fazem a diferença. E quando há amizades profundas, irmãos, os irmãos fazem de tudo para aquele novo convertido estar bem. Eles fazem de tudo para ver aquela pessoa que está doente ser curada. Olha o que diz aqui em Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 17 a 20. Diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. Olha essa frase: e o poder de Deus e o poder do Senhor estava com ele para curar. Diga comigo: e o poder do Senhor está aqui para curar. Olha aqui o versículo 18. Vieram então os homens trazendo num leito um paralítico, e o procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem,
estão perdoados os teus pecados. Irmão, isso aqui é muito forte. Quando eu procuro imaginar essa cena, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um life group. Porque a Bíblia diz que eram homens carregando um homem paralítico. Provavelmente era, no mínimo, aí uns 4 segurando, cada um numa ponta, levando esse homem. Porque eles estavam levando para onde? Para Jesus. Eles souberam, não, Jesus está naquela casa. E essa pessoa aqui, que é meu amigo, o que eu vou fazer? Eu vou levar o meu amigo para onde Jesus está. E a Bíblia diz que eles chegaram lá para levar essa pessoa e não podiam entrar, irmãos. A multidão era muito grande, não tem condição. Agora, imagina você, se não fosse uma amizade profunda, irmão. Se fosse uma amizade superficial, o que eles iam dizer? Olha, cara, eu trouxe você aqui, mas você está vendo, não pode chegar lá, então você não vai poder receber a sua cura, você vai ter que ficar aí. Dá os teus pulos. Amizade superficial. Amizade profunda não, o que eles fizeram? Não tem jeito? Vamos subir pelo telhado. Não sei se eles pediram para o dono, não sei se falaram com o dono, mas eu sei que eles destelharam e desceram o homem numa maca, irmãos. E Jesus estava lá pregando, ministrando lá. E a Bíblia diz que o poder do Senhor estava ali para curar. E eles aproveitaram isso. Amizade profunda. Diga comigo, amizade profunda. O mundo hoje está clamando por isso, irmãos. Por amizades. Pessoas realmente verdadeiras que amam você, que te amam, que você vai amar outras pessoas também. Amizades que realmente são profundas. Agora, não existe lugar melhor para se levar um amigo do que aos pés de Jesus. Ou seja, quando você ganha essa pessoa para você, porque nós temos ensinado muito sobre isso. Às vezes, irmãos, aquela pessoa está ali, meio desconfiada, ganha ela para você. Ganha a amizade dela. Ganha a confiança dela. Você ganhou a amizade dela, ela vai para onde você quiser. Vai para o Life Group, ela vem para o culto de celebração, ela vem para o Power Night, ela vai para onde você quiser. Você ganhou a amizade dela. Agora, tem que ser amizades profundas. E quando o Life Group tem isso, amizades profundas, irmãos, esse Life Group funciona. É como se fosse uma engrenagem. Todo mundo é abençoado ali, em nome de Jesus. Sem amizades profundas é muito difícil uma pessoa se firmar no Life Group. É muito difícil. Se ela for lá, vamos imaginar, eu gosto muito de fazer isso. De vez em quando eu me pego fazendo isso. Se eu fosse aquele convidado, a primeira vez no meu Life Group, será que eu teria gostado do que eu vi? Será que eu gostei da dinâmica do Life? Será que eu me senti bem? Será que eu fui amado pelos irmãos? É muito importante a gente fazer essas avaliações. Se eu fosse um convidado, irmãos, será que eu voltaria ao meu Life Group? Então é muito importante a gente entender que as pessoas estão lá e quando ela tem uma amizade profunda, não é nada superficial, uma amizade profunda, ela vai dizer, cara, eu gostei demais, como é que eu faço para entrar no grupo do WhatsApp de vocês aí? Como é que eu faço para ficar participando? Eu posso trazer minha esposa? Eu posso trazer meus filhos para cá? Por quê? Porque ela sentiu amada. Isso só acontece quando tem um Life Group com amizades de verdade. Quem está me entendendo aqui? Quarto ponto. O Life Group funcional. Existe uma atmosfera contagiante. Gente, eu gosto muito de estar no lugar onde é contagiante, o negócio é gostoso, sabe? Onde a gente deixa o Espírito Santo agir, onde aquela atmosfera, ela pega quem vai lá. Até o visitante que foi lá a primeira vez, o convidado foi lá a primeira vez, ela é tomada por essa unção, essa graça, essa alegria. Isso é muito legal. Olha o que diz em Atos 2:47, na parte A. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isso aqui é o Life Group funcional. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A forma que viviam era tão contagiante que eles tinham a simpatia até mesmo das pessoas de fora. Eu acho tão legal quando um Life Group ele é conhecido até pelo pessoal de fora que ainda não foi. É legal, que bacana, né, cara? Essa reunião de vocês aí, eu acho muito legal isso. Então, a Bíblia diz que a forma que eles faziam era tão contagiante que eles tinham a simpatia das pessoas de fora. Inclusive, irmãos, é um ponto. O seu Life Group tem que ser agradável. Até com os vizinhos, irmãos.
Cuidado, viu, irmãos? Quando você faz o seu life group, para não ficar... Né, o seu life group é 1 hora, né? Tem life group que vai até meia-noite, irmão. Cuidado com isso. Ah, pastor, meu life é uma benção, sabe? Toda quarta-feira a gente só termina meia-noite, pastor. O vizinho lá fica muito bravo, mas nós estamos perseverando aqui. Não, irmão, não faça isso. Você quer ganhar o vizinho para Jesus? Então, cuidado. Você tem que ter a simpatia do de fora. Eles têm que olhar para o life group e dizer, poxa, eu quero isso aí. Eu quero ir nessa igreja. Eles são legais. Isso é muito bacana. E tem uns irmãos que dizem, não, foi o Espírito Santo, pastor. Era para terminar 8, terminou só meia-noite. E coloca a culpa no Espírito Santo, né? Não faça isso. Muito cuidado. Por exemplo, principalmente os life groups que funcionam em prédios. É um desafio, né, irmãos? É um desafio muito grande. O life group do pastor Eibe, há 2 semanas atrás, deu 60 pessoas. E é um prédio, um apartamento. Para subir tem que ser aos poucos no elevador, irmãos. Tem que ficar uma fila lá e vai subindo. Então, a gente tem que ter todo um cuidado para não dar nenhum tipo de aparência do mal para os vizinhos também, para os irmãos lá. Muito importante isso. E o que os seus parentes, os seus vizinhos, amigos e as pessoas que você tem convidado pensam sobre o seu life group? Isso é muito importante. O que eles pensam sobre esse grupo? O que eles pensam sobre essa reunião? É muito importante isso. Você fazer de uma forma tão agradável que você vai atrair até mesmo os de fora, em nome de Jesus. 5º ponto. Olha só o 5º ponto, queridos. Um life group funcional. Pensam fora da caixa. Pensam fora da caixa. Isso aqui, na verdade, é uma frase que se originou no inglês. É think outside the box. Pensar fora da caixa. Pensar de forma inovadora, criativa e além dos padrões convencionais. Pastor, onde é que encaixa isso no meu life group? Muito fácil. Pensar fora da caixa é o life group que não fica preso a um rito. Ah, não, tem que ser assim, ó, tem que ser um louvor, e tem que ser assim, tem que ser desse jeito aqui. Não, irmãos. O life group que pensa fora da caixa, ele é sensível, com os convidados, com as pessoas que estão a primeira vez. Muito cuidado, às vezes as pessoas começam a falar muito evangeliquez dentro do life group. Usam muito, sabe, o dialeto evangeliquez, onde a pessoa não entende nada que você está falando. É ungido, vaso, vaza. Aí a pessoa, meu Deus, o que está falando de vaso? Será que é material de construção, alguma coisa assim? Muito cuidado. Então, o life group fora da caixa, ele não se prende a um ritual. Ele não fica engessado. Ah, pastor, porque eu aprendi assim, tem que ser assim. Não, irmãos, deixa Deus te usar. O Espírito Santo vai trazer, sabe, algo novo para você. Você vai, claro que você vai seguir e tudo, mas você tem que ter muita abertura e sensibilidade para ver com as pessoas que estão lá, um convidado, por exemplo, chegou alguém lá, olha, pastor, esse irmão aí, sabe, ele está com um problema. Esse casal aí está com um problema no casamento deles. Opa! Na hora da palavra você já vai ajudar, entendeu? Aí de repente lá você começa a falar de outra coisa, aí o cara não foi abençoado. Você poderia ter ajudado aquele casal. Ou seja, é pensar fora da caixinha. Diga para o seu irmão aí, pense fora da caixinha, irmão. E o life group, funcional, ele não se prende simplesmente a um rito, a uma forma de fazer o life group. Mas eles agem de acordo com as necessidades das pessoas. Ou seja, precisamos ser sensíveis com o que Deus quer fazer. Essa quarta-feira agora, o pastor Eibe fez isso no life group dele. Teve uma sessão de oração lá, meu irmão, por milagres, por curas. Não estava na folha. Não estava engessado. O que ele falou? Não, gente, vamos só orar agora. Vamos orar aqui pelos pedidos de oração. Colocou umas 3 cadeiras lá para o pessoal sentar, que eram as cadeiras do milagre. Nem deu para todo mundo sentar, porque era tanta gente precisando de um milagre. Mas foi a noite do milagre, muita oração. Gente, foi muito gostoso. As pessoas orando umas pelas outras. Sabe? O life group, o que acontece? Ele não se prende a um ritual. Ele não fica engessado. Ele é um life group que funciona de verdade. Diga comigo, pessoas. Fale mais alto. Pessoas são mais importantes que processos.
As pessoas são mais importantes. Inclusive, nós estamos lá por causa de Deus e por causa das pessoas. É por isso que estamos lá. É por isso que existe o Life Group. Quem está me entendendo aqui? E por último, isso aqui é muito legal. 6º ponto, obtém resultados. O Life Group funcional, que funciona, ele obtém resultados. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, os peixinhos vão começar a cair no seu barco. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. E olha o que aqui diz, Atos 2, 47, agora a parte B. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Enquanto eu faço tudo isso que eu acabei de falar, desde o início aí, enquanto o meu Life Group se esforça em perseverar, se esforça, né, em sair da caixa, esses detalhes que a gente falou aqui, lembrou, enquanto isso, enquanto eu obedeço a palavra, enquanto eu estou me esforçando, trabalhando, orando pelos irmãos, enquanto estou fazendo tudo isso, vivendo em comunhão, a Bíblia diz que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, ou seja, todo dia, irmão, Deus vai começar a acrescentar pessoas no seu Life Group. As pessoas que vão sendo salvas. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora, todo o trabalho do Life Group, ele é validado pelos resultados obtidos. É um fato. Porque Jesus falou, ide, façam discípulos. Para quê? Né? Fazer os discípulos para Jesus, para discípulos poder discipular outros. Discípulos, ele fala. Quando eu faço um discípulo, eu já estou pensando naquele discípulo fazer outro discípulo. E aí vai. Então tem que ter um resultado, é um fato isso. Agora, você parou para pensar por que as multidões, elas amavam tanto estar perto de Jesus? A Bíblia diz que onde Jesus ia, as multidões acompanhavam. A multidão era tão grande, irmãos, que as pessoas tinham dificuldade de se aproximar de Jesus. Por que as multidões queriam estar perto de Jesus e não dos fariseus? Você nunca vai ver na Bíblia, a Bíblia dizendo, olha, e o fariseu passou e a multidão ia atrás dele. Não tem isso. Só se fosse com um porrete, né? Não tem. Sabe por quê? Porque o ministério de Jesus, o ministério dos fariseus, ele era baseado em teorias. Todo o trabalho do Life Group, ele é validado pelos resultados obtidos, porque as multidões queriam estar perto de Jesus e não dos fariseus, porque no ministério de Jesus, os resultados eram notórios. As pessoas viam Jesus ganhando pessoas, Jesus curando os cegos, curando as pessoas, fazendo o evangelho acontecer. Eles viam isso. E aí todo mundo queria estar perto. O pessoal perguntava, e aí, ele vai estar onde hoje, gente? Onde é que ele vai estar? Irmãos, não sei se você sabe, mas muitas vezes Jesus, ele ministrou do barco. Por quê? Porque muitas vezes a praia estava tão cheia de gente que não dava. O que ele fazia? Ele entrava no barco e dizia, Pedro, por favor, vamos ali para o meio, vou ministrar de lá hoje. Porque a multidão era muito grande. E para alguém ser curado, tinha que perseverar mesmo, porque para chegar lá onde ele estava, meu irmão, era difícil. Pode ver, a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que essa mulher, ela foi se arrastando para pegar na orla dele, porque a multidão era muito grande. E por que a multidão gostava de estar com Jesus? Porque o ministério de Jesus, os milagres eram notórios, os resultados eram notórios, eram palpáveis, era notório. Agora, nos fariseus, irmãos, eles não passavam de teoria e religiosidade. E eu quero dizer isso para todos nós aqui. O Life Group funcional não é aquele teórico, não é aquele religioso, aquela coisa religiosa, sabe? Inclusive, eu achei tão interessante que um irmão chegou comigo, ô pastor, me perdoe aí, eu vim de bermuda hoje, pastor. Eu disse, que isso, querido? Você está bonito desse jeito, muito legal. Inclusive, eu vou até tirar uns dias para vir de bermuda também, que está quente, né? Não é religioso, irmãos, a pessoa fica à vontade. Então, é muito importante a gente entender que Deus quer levantar nesses últimos dias Life Groups funcionais, que funcionam de verdade, e que vão sair da caixa e vão alcançar muita gente para Jesus. E para fechar, para concluir, um Life Group atraente e funcional é aquele onde as pessoas gostam de estar, sentem-se parte do processo e estão comprometidas com suas atividades, não só no dia a dia da reunião, mas durante toda
a semana. Quem está me entendendo aqui? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você tiver com alguém do seu life group aí, pegue na mão dele. Se não tiver, não tem problema, coloca a mão no coração. Vamos estar orando agora, agradecer a Deus por essa palavra e para que Deus nos dê essa graça. E que Deus nos dê a sabedoria de colocar em prática tudo isso e realmente a gente vê os nossos life groups funcionando de verdade, para a glória de Deus. Eu creio que o projeto Casa de Paz está chegando aí em maio agora, né? Então eu creio, irmãos, que os life groups funcionais, eles vão chegar no mês de maio, né? E vão conseguir pulverizar em vários Casa de Paz aí para a gente poder alcançar muita gente para Jesus. Eu creio num grande avivamento esse ano. Você crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Pai, muito obrigado nessa manhã. Queremos agradecer ao Senhor pelos irmãos que estão aqui no Anália Franco. Ó Deus, pelos irmãos que estão nos acompanhando também pela tela, no Eldorado, no São Miguel, tantos irmãos preciosos, líderes poderosos. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor nos levantou, nos chamou para termos life groups funcionais. Esse life group contagiante, Pai, que vai fazer a diferença, que vai alcançar vidas para o Senhor e cuidar bem de cada uma delas. Eu quero orar por cada irmão aqui, por cada líder de life group, Senhor. Eu quero orar por cada auxiliar de life group, líder, cada um que faz parte da equipe de liderança aqui, cada discipulador, cada pastor. Deus, em nome de Jesus, que esta unção e essa graça, ela possa impactar a nossa vida, Pai. Que a gente possa pôr em prática essas verdades no dia a dia, para a tua glória e para o teu louvor. Se você crê comigo, diga amém, Jesus. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. E vamos para o nosso culto de celebração.